Graça e paz, irmãos, amém? Deixa eu tomar meu lugar aqui. Hoje é um dia muito especial, Dia dos Pais, e nós preparamos uma homenagem aos pais. Eu recebi esse vídeo agora à tarde, eu achei muito interessante, então fica a nossa homenagem aos pais. Aí, fica a nossa homenagem aos pais. Eu queria que os pais se colocassem de pé, nós vamos orar por vocês. Todos os pais, como o nosso pastor falou, né? Os pais têm a responsabilidade de proteger, de prover, né? Essa figura paterna, né? Nosso Deus é Pai. A Bíblia diz que Ele é Pai da eternidade, que Ele é Pai de todos os espíritos e Ele é o nosso Pai. Amém? E nós temos a figura de Deus na vida dos nossos pais. Amém? Então eu queria que as mães, né, os solteiros que ficaram aí, toda a igreja estendesse a mão para cada pai desse representado. Que nós vamos interceder agora. Senhor, primeiramente nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és o nosso Pai. O nosso Pai celestial, o nosso Pai que nos guarda, nos protege, provê o alimento, provê o cuidado em todo o tempo. Então, primeiramente, toda a honra e toda a glória seja tua. E nós te agradecemos também por cada pai aqui, Senhor. Nós queremos pedir a tua graça, a tua unção e a tua sabedoria, que o Senhor venha mesmo derramar o teu poder, a tua bênção através da vida deles. E, ó Deus, aonde eles estiverem, a família seja, ó Deus, abençoada através da vida de cada um. Ensina-os, ó Deus, e guarda-os, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe todos os pais, né? Eu queria que a igreja aplaudisse a vida de Jesus por cada pai desse. Amém, glória a Deus. Abre comigo, 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 1. Segunda Coríntios, capítulo 1. Pergunta para o irmão aí, qual é a sua expectativa para esta noite? Quantos aqui vieram com expectativa de receber de Deus? Vira para a pessoa do seu lado e fala, você está no lugar certo.
Eu quero que você seja sincero agora, não precisa se manifestar, mas seja sincero com você mesmo. Será que você não veio aqui com expectativa no pré-leitor, no pregador ou no pastor? Seja sincero. Porque muitas vezes nós não temos resultados que procuramos? Porque muitas vezes as nossas vidas não são mudadas? Porque as expectativas, a forma do nosso coração, a motivação está errada. Irmão, creia, essa igreja está fundamentada no poder de Cristo. Porque se dependesse de mim, se dependesse do meu pai, de nós, por mais que nós tenhamos conhecimento teológico, se dependesse de cada líder aqui, essa igreja não estaria estabelecida. Porque nós dependemos do poder dele, da graça dele, do amor dele, da misericórdia dele, da direção dele. Amém? Todas as vezes que você vir ao culto, venha com a expectativa nele. E ele vai te surpreender. Amém? Vamos ler. O tema da minha mensagem, se você já quiser anotar, o poder da pressão. Eu já ministrei essa mensagem aqui, mas eu creio que o Espírito Santo vai nos dar aspectos novos, porque ele é um Deus de novidade de vida. O poder da pressão. 2 Coríntios, versículo 1, capítulo 1, a partir do versículo 3. Acompanhem comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Feche os seus olhos. Senhor, a Tua palavra é a verdade. Ela é mais penetrante que faca, que espada de dois gumes. Ela é poderosa a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A Tua palavra é apta para discernir as intenções e pensamentos do nosso coração. A Tua palavra é viva e eficaz. A Sua palavra são espíritos e vidas, e a Sua palavra transforma, liberta, cura e restaura. Senhor, nos revela em que espírito o Senhor deseja falar essa noite. Porque nós queremos sair daqui não da maneira que entramos, mas queremos sair daqui cheios de fé, de esperança, renovados no nosso espírito, renovados na mente, para enfrentarmos as lutas e tribulações do dia a dia, juntamente com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, e se revela através de nós, porque nós desejamos estabelecer o Seu reino, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém.
Irmãos, eu quero falar um pouquinho do poder das pressões, das tribulações. Existe um princípio que as pressões e tentações, à medida que elas aumentam, elas têm o poder de nos fazer crescer. À medida que as tentações, as provas aumentam, isso faz com que nós cresçamos em poder e autoridade. Assim como a honra tem o poder de atrair o favor de Deus, todas as vezes que nós agimos com honra diante daqueles que Deus colocou na nossa vida, quando nós agimos com honra na vida dos nossos pais, porque o filho que honra o pai, atrai o favor de Deus sobre ele, e a Bíblia diz que longos dias terá sobre a terra. O princípio da honra tem o poder de atrair o favor de Deus. Você quer atrair o favor de Deus sobre a sua vida? Você quer chamar a atenção de Deus sobre a sua vida? Comece a praticar honra. Agora, quantos querem andar em poder aqui? Quantos querem ter unção para fazer a obra de Deus? Vocês não querem não, irmãos? Amém? Tem crente aqui? Amém? Amém, glória a Deus. Nós queremos poder, porque o poder, a autoridade são bons. A unção tem o poder de fazer aquilo que nós, pelas nossas mãos, pela nossa força, não conseguimos. Então, a unção, o poder de Deus sobre as nossas vidas, são importantíssimos para que nós possamos cumprir a obra de Deus. Porque como eu falei aqui, se depender de nós mesmos, irmãos, nada disso daqui estaria sendo feito. Porque nós não temos poder para fazer. Somente Ele tem poder. Agora, o princípio do poder, para se obter poder, é através das pressões. Agora pegou, né? Para e pensa, quando Deus quer dar poder a alguém, Ele coloca a pessoa em pressão. Quando Deus quer dar poder a alguém, quando Deus quer fazer essa pessoa crescer, Ele coloca a pessoa diante de provas, diante de tribulação. Foi assim com a vida de Paulo. Quando nós lemos o texto, volta aí para o versículo 3. Vamos atentar para alguns detalhes aqui, até nós chegarmos à questão das pressões. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Eu acho maravilhoso, porque antes de Paulo apresentar um Deus que tem propósito nas pressões, nas tribulações, nos problemas, ele apresenta um Deus que já vai te consolar. Ele já apresenta um Deus que é misericordioso. Olha para você ver, em Atos 27, 20, anota aí para você ler depois. A partir do versículo 14, em Atos 27, vai nos dar o pano de fundo do que Paulo fala em 2 Coríntios. Porque Paulo foi navegar para a Itália, e ele foi para onde o Espírito Santo não mandou que ele fosse. Entrou no navio lá, e a tempestade veio, muita tempestade, muito vento forte, e o navio ia naufragar, até que houve um naufrágio mesmo. Depois você lê atentamente lá na sua casa. Mas eles sofreram uma perseguição, uma tribulação tão grande, que eles não tinham mais esperança de que viveriam. Eles sofreram um naufrágio tão grande que eles tiveram que lançar tudo fora do navio, a ponto até o navio se despedaçou, e eles perderam a esperança da vida. Pergunta para o teu irmão, você já chegou num ponto tal que já perdeu a esperança da vida? Irmãos, às vezes nós chegamos num ponto tal, que nós olhamos para as circunstâncias, nós não vemos saída, é ou não é? Nós perdemos a esperança de que vamos sair dessa luta, dessa tribulação, e nós chegamos diante de Deus e falamos, Senhor, eu só estou vendo a morte à minha frente.
Parece que a morte é o único caminho. O apóstolo Paulo, esse homem de Deus que nós pregamos, passou por isso. Deixa eu falar para você, é nesse ponto que Deus quer que você chegue. É nesse ponto onde você olha para tudo e fala, Senhor meu Deus, eu não sei o que faço mais. É nesse ponto. Paulo passou por isso. E eles clamaram ao Senhor e a Bíblia diz que um anjo apareceu e falou, Paulo, eu tenho um propósito e eu quero que você pregue em Roma. Então fica tranquilo, você não vai morrer. E juntamente com você, eu vou guardar todos os que estão com você. Irmão, tome cuidado, porque eu entendo aqui. Quando você entra no barco junto com um homem de Deus que está fugindo, é perigoso você naufragar com ele. Lembra de Jonas? Lembra dele ou não? Então toma cuidado, se você entra no barco de um homem de Deus que está fugindo da presença de Deus, está indo para um lugar onde o Espírito Santo não mandou, toma cuidado, você pode se afundar juntamente com ele. Você pode se afundar juntamente com ele. Mas, ainda que você esteja num barco, aonde um homem de Deus está indo para onde Deus não mandou, creia no homem de Deus, porque pode ser que a sua vida, através da vida do homem de Deus, seja guardada também. E a sua história nunca mais seja a mesma. Porque eu creio que por conta daquele naufrágio, todos os que estavam com Paulo creram que o Senhor Jesus é poderoso para livrar, para guardar e para salvar, e todos eles creram. Eu tenho certeza disso. Mas olha aqui, volte lá para o versículo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Meu irmão, isso é poderoso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor é benigno, compassivo e tardio em se irar. A Bíblia diz que misericórdia e verdade vão adiante do nosso Deus, lá em Salmos 89. Deixa eu falar para você, Deus é misericordioso, ainda que você se desviou do caminho dele, ainda que você está fazendo o que não lhe agrada, se você se arrepender, ele é misericordioso para te perdoar, e para te restaurar, e para colocar você numa posição novamente, colocar anel no teu dedo, colocar sandálias nos teus pés, e te estabelecer novamente no propósito dele. Ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é benigno. Que nos consola, versículo 4, em toda a nossa tribulação. Olha aí, às vezes Deus não nos livra da tribulação, mas no meio dela vem o consolo. No meio da tribulação, Deus pode suavizar a sua vida, Deus pode te trazer paz, Deus pode te trazer cuidado, Deus pode te abraçar, te consolar. No meio da tribulação Ele está contigo. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Olha o propósito aí. Paulo entendeu que o passar por tribulação e receber o consolo de Deus é o propósito para que quando vidas passarem, ele também possa consolar. Irmão, deixa eu falar, a sua bênção não é só para você. A sua bênção tem que atingir os outros. A nossa bênção tem o propósito de atingir as pessoas que estão à nossa volta. Se a sua bênção está atingindo somente a você, não veio de Deus. Porque Ele, até nas tribulações, Ele nos permite passar, para que nós possamos cuidar dos que estão à volta e consolá-los. Imagine as bênçãos. Então, há um propósito na tribulação, diga comigo, há um propósito na tribulação. Receber consolo de Deus, para que eu possa dar consolo aos outros. Somente aquele que passou por tribulação e recebeu o conforto, o consolo de Deus, que conheceu o Deus misericordioso, pode, no momento em que um irmão, uma família está passando por tribulação, falar, creia, Ele vai te suportar, Ele vai te guardar, você vai passar por isso, é ou não é? E quem passou tem autoridade ainda para falar. Eu já passei, eu sei o que eu estou falando. É assim com Paulo. Continuem aí.
para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha que maravilhoso. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Mas já em nós tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os... Meu irmão, grife isso daí. Para que não... Vamos ler junto? Para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Sabe o que ele está dizendo? Quando ele passou por aquela grande tribulação em que ele só viu a morte, em que ele não viu saída, porque eu fico imaginando, e a Bíblia diz lá em Atos, que já 3 dias estava sem sol, sem estrela, sem nada. Não foi uma tribulação de algum momentozinho, irmão, foi uma tribulação que durou. Já estava com fome, sem comer, sem nada. Paulo pensou, é a morte, não tem mais saída, é a vontade de Deus, eu vou morrer. Escolhi o caminho errado e estou pagando o preço. Geralmente quando nós escolhemos caminhos errados trazem consequências, porque as nossas escolhas, meu irmão, definirão o caminho que nós vamos seguir, se nós seremos abençoados ou amaldiçoados. Não foi assim com o povo, quando Deus tirou o povo do Egito? Chegou para Moisés e falou, Moisés, senta o povo, ensina o povo, fala para o povo assim, olha, eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, estou levando vocês para uma terra que mana leite e mel, mas existem 2 caminhos, o da bênção e o da maldição, vocês têm o poder de escolher, o caminho da bênção, se me obedecer, o caminho da maldição, se me desobedecerem. Quando nós tomamos decisão e escolhemos o caminho errado, meu irmão, creia, você vai sofrer consequência. Às vezes você está sofrendo consequência, nem é o diabo na sua vida, irmão, é você mesmo, que tomou decisões erradas. Então as escolhas são importantíssimas na nossa vida. Agora, como que eu vou saber o caminho certo? Como eu vou saber escolher certo se eu não conheço a Deus nem a sua palavra? Então eu preciso conhecer a Deus e a sua palavra, para que eu possa tomar o caminho certo. Amém? Olha o que diz aqui, para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Irmão, no meio da luta, no meio da tribulação, quando você não vê mais saída, é esse o ponto que Deus quer que você chegue, para que você pare de confiar em você mesmo, e comece a confiar nele. Será que você está nesse nível, irmão? Será que você não está passando por isso? Será que Deus não permitiu isso na sua vida, para que você entenda? Não olhe para si, não olhe para as pessoas, olhe para mim. Foi nesse momento, e Paulo, eu achei muito interessante, que a confiança tal em Deus, foi tão grande que ele disse, que Deus ressuscita os, ainda que ele morresse, ele cria num Deus que era poderoso para trazer ele de volta à vida, e cumprir todo o propósito que Deus tinha feito para a vida dele, planejado. Meu irmão, ainda que esteja tudo virado na sua vida, que você só vê a morte, Deus é poderoso, ainda que você morra, para te levantar, te ressuscitar, te colocar no caminho dele novamente, e cumprir todo o propósito que ele declarou para a sua vida. Quantos creem? Digam amém. Aleluia! Esse Deus é poderoso, irmão, ele é poderoso, o qual nos livrou de tão grande morte, versículo 10, e livra, e em quem esperamos que também nos livrará irmão, olha que poderoso, Paulo entendeu, e detalhe, a tribulação que Paulo estava sofrendo, não é porque ele escolheu o caminho, para satisfazer ele mesmo,
A tribulação que ele estava sofrendo, ele estava indo pregar o evangelho, irmão. Quando ele se converteu a Cristo, que ele entendeu o chamado da parte de Jesus, ele abriu mão de tudo, deixou as coisas que para trás ficam, lançou mão do arado, não olhou para trás mais e seguiu. Tudo que ele sofreu foi por causa do nome de Cristo, foi por pregar o evangelho. Irmão, se um homem sofre tudo isso por amor a Cristo, por pregar o evangelho, e ainda crê nesse Deus que é poderoso, você imagina o tamanho da fé desse homem, porque nós sofremos por escolhas erradas que tomamos, por pecado, e eu vou falar um pouquinho das pressões, depois do pecado, da tribulação, das circunstâncias. Nós sofremos por pecado e não cremos, já queremos desistir, ainda mais se você estiver sofrendo pelo nome de Cristo, você já teria desistido, ó. É ou não é? Esse evangelho é muito pesado, não é para mim não. Esse evangelho de cruz não é para mim não. Irmão, deixa eu falar, se você quer ser discípulo, não tem outro evangelho, a não ser o do reino. Existem várias formas de nos relacionarmos com Deus. Existem várias formas. Quando Jesus pregava, a Bíblia diz que havia multidão, a multidão o seguia. E Jesus olhava para a multidão, tinha compaixão da multidão, e Jesus alimentava a multidão, Jesus curava a multidão. Jesus não abandonou a multidão. Tinham aqueles que iam ter com Jesus, os seguidores ocasionais, que eles, diferente da multidão, eles não se relacionavam com Jesus pelo que ele poderia dar, mas eles queriam conhecer um pouco mais de Jesus, conhecer a sua palavra. E Jesus também olhava para esses e ensinava. E também tinha um outro povo que se relacionava com Jesus num nível mais íntimo, que eram os discípulos. Agora, para esses, Jesus gastava tempo, ensinava, só que a palavra para esses é: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. A palavra para os discípulos, para quem quer estar mais próximo de Jesus, para quem quer ser mais íntimo, a palavra é mais dura, a responsabilidade é maior. É o evangelho do reino que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A palavra para quem quer ser discípulo é assim: aquele que não abrir mão, não negar seu pai, sua mãe por amor de mim, não deixar o pai, a mãe, os filhos por amor de mim, não é digno de mim. Essa é a palavra para o discípulo. De repente você não quer ser o discípulo, de repente você não quer cumprir essa palavra que é mais dura, de repente você não quer ter esse nível de intimidade com ele, porque para ser discípulo, precisa desse nível de intimidade, senão você nunca será discípulo. De repente você não quer, você quer se relacionar com ele somente no nível de multidão, tudo bem, você pode. Agora tem um detalhe: ele confiou a sua obra para os discípulos, ele confiou o seu poder e a sua autoridade para os discípulos, ele confiou a sua unção para os discípulos. Os que vão reinar com ele são os discípulos. Então também, irmão, quando você chegar diante do tribunal de Cristo, lá, quando ele voltar na sua glória, você falar: Senhor, por que eu não vou receber o que o meu irmãozinho está recebendo? Você vai escutar: porque ele quis ser o discípulo e você não. Você tem o poder de escolher, irmão. A minha responsabilidade é te mostrar o que a Bíblia diz, mas eu não posso escolher por você, e nem te forçar a escolher. Você vai escolher. Quantos querem ser discípulos aqui? Levanta a mão se for de todo o coração, meu irmão, porque Deus está vendo, os anjos estão vendo, a testemunha agora vendo o seu levantar de mão. Quantos querem ser discípulos aqui? Aleluia. Glória a Deus. Porque é para esse que Deus tem confiado os mistérios. Aleluia. Abre comigo aí, Atos 27, 14. Vamos um pouquinho para frente. Não, perdão. Volta um pouquinho aí, né? Atos 27 vai falar do que eu...
Só para provar. O 20, vamos ler só o 20. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Está vendo aí? E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoáveis, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto e tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Está vendo aí? Difícil é crer num crente assim, né, irmão? Está tudo, mas creia, irmão. Estou aqui como profeta para a sua vida. Não é o final para a sua vida. Ainda que você não está vendo saída, eu estou aqui como profeta de Deus para dizer, a saída, a palavra final vem do nosso Deus, que é misericordioso e compassível. Ele vai te consolar nesse meio na tribulação, e Ele vai te dar vitória, irmão. Ele quer te fazer uma pessoa experimentada na palavra. Ele quer fazer você uma pessoa experimentada nas tribulações. Ele quer fazer você uma pessoa experimentada diante dos problemas, diante das pressões. Sabe por quê? Porque Ele quer te dar poder e autoridade. A medida de pressão é a medida de poder. À medida que a pressão aumenta, você cresce em poder. Tem gente que está tão experimentado, que quando a tribulação vem, ele já tira de letra. E sai dando glória a Deus ainda. Tira de letra. Agora tem gente que está tão imaturo, que não entendeu ainda o propósito de Deus nas pressões, que murmura, que desanima, que perde a fé, que acha que Deus não ama, que acha que Deus não é misericordioso, que acha que Deus não vai livrar. E a pessoa, ao invés de crescer em poder e autoridade e avançar, ela desfalece e retrocede. Vocês conhecem alguém assim? Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Mas quantos conhecem, de repente, em outras igrejas, alguém assim? É ou não é? Irmão, tire de letra. Creia. Opa, Deus permitiu isso na minha vida? Ele quer me dar poder e autoridade. Vamos embora, Jesus, vamos comigo. Vamos comigo, eu vou quebrar esse espinheiro no peito. Eu vou nadar esse mar, nem que for no braço. Mas vamos comigo. Ele está contigo, irmão. Ele está contigo. Vamos para Hebreus 2:17. A maneira de Deus nos impelir, não é o texto, deixa aberto aí. A maneira de Deus nos impelir, nos levar a avançar e a crescer, sua maneira de nos levar a produzir frutos, é nos colocando pressão. Quanto maior o seu alvo, maior a pressão. Precisamos aprender a lidar com a pressão. Quanto maiores forem as implicações do seu chamado no reino do Espírito, maior será a pressão sobre a sua vida. Quanto maior for a implicação do seu chamado, quanto maior for a responsabilidade que Deus confiou à sua mão, maior vai ser a pressão. Nenhum apóstolo sofreu o que o apóstolo Paulo sofreu. Nenhum deles. Apesar de ter... Você sabia que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Você sabia por quê? Pergunta para a pessoa do seu lado, por que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo?
A história conta que quando foram crucificar ele falou assim: eu não sou digno que me crucifiquem da mesma maneira que o meu Senhor. Crucificaram ele de cabeça para baixo. O Pedro, irmão, que negou. O Pedro que negou Jesus 3 vezes. Você lembra quando Jesus ressuscitou e chegou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Ele falou: sim, Senhor, eu amo. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro que ele amava? 3 vezes. Por que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes? Porque ele negou 3 vezes. Tem uma relação nisso. Agora, olha que interessante. Você acha que Pedro amava Jesus? Sim ou não? Mas ele negou. Por quê? Porque a traição não está ligada ao amor. Ele amava, mas ele negou. Agora, olha o maior nível de relacionamento. Por isso que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele falou: sim, eu amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Ele falou: sim, o Senhor já sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Jesus estava falando para ele assim: o maior nível de relacionamento entre mim e ti, entre eu e você, é a obediência e a submissão. Vai cuidar das minhas ovelhas, que aí você vai demonstrar. Irmão, você quer se relacionar com Deus? Submissão e obediência. Agora, você quer se relacionar com os seus irmãos? Amor é a base de tudo. Não que nós não devamos amar a Deus, não é isso. Mas o maior nível de relacionamento com Deus é submissão e obediência. Jesus falou: Pedro, tu me amas? Eu amo. Cumpre o meu chamado. Prova que me amas cumprindo o meu chamado, sendo obediente, sendo submisso. Eu não sei se vocês sabiam, mas quando Jesus morreu, irmãos, você sabia que os discípulos, os apóstolos, largaram mão de tudo e voltaram cada um para o seu trabalho? Vocês sabiam disso ou não? Morreu? O que nós fazemos agora? Largaram mão de tudo. Jesus apareceu para eles e teve que chamar novamente. Nós precisamos ser submissos e obedientes, se nós queremos ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Agora entenda, submissão e obediência têm um preço. Às vezes, diante da luta, diante da tribulação, você precisa permanecer fiel, submisso e obediente àquilo que Deus confiou na sua mão, para que você possa crescer em relacionamento, em intimidade com Ele, e crescer em poder e autoridade. Olha o texto da palavra, eu falei hoje de manhã para os alunos. Jesus falava como tendo autoridade, e não como os escribas e fariseus. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele falava, quando ele pregava, ele era submisso e obediente àquilo que ele pregava, e ele vivia. E ele tinha intimidade com o Pai. Então isso resultava na autoridade da sua pregação. Ele não usava de palavra eloquente, irmão. Ele não usava de discurso bonito. Não. Mas quando ele pregava, tinha unção nas suas palavras, tinha poder nas suas palavras. E ele pregava com autoridade. Os doutores da lei pregavam, mas não havia autoridade. Por quê? Porque não eram submissos e obedientes à palavra. E não tinham intimidade com Deus. Eles eram hipócritas. Entende? A questão da importância de vivermos o que estamos pregando, de sermos submissos e obedientes. Isso é muito importante. Vamos ler Hebreus 2,17. Por isso convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Olha aí. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são. Olha o propósito de Jesus ter sofrido, irmão. Olha o propósito de Jesus ter sofrido, padecido, tentado, para que agora, diante do Pai, ele pudesse dizer assim: Pai, eu sei o que eles estão passando, tenha misericórdia deles, sejam compassivos com eles, porque eu passei tudinho o que eles estão passando.
Irmão, tudo que você está passando, Jesus passou, e de forma pior. Ele sabe o que você está passando, e Ele está pronto para te ajudar. Ele está pronto para ser misericordioso com a sua vida, compassivo. Ele está pronto para te tomar pela mão e te levantar, irmão. Creia nessa palavra. Creia ao sair daqui. Diante lá da luta, no amanhã, creia, Ele é contigo. Ele padeceu e sofreu, Ele está pronto. Porque agora Ele tem autoridade. Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Sabe aquele pecado que você não consegue deixar? Jesus venceu ele. E Jesus é a saída para você deixar aquele pecado. De repente você está indo para o lugar errado, vai para Ele. Sabe aquela tribulação que você não consegue sair? De repente a depressão, de repente a crise financeira, de repente a crise conjugal, de repente é com os filhos, de repente é profissionalmente, de repente é emocionalmente, você mesmo. Você não está se aguentando mais. Ele sabe como te ajudar, porque Ele também sofreu e padeceu. Ele está pronto para te mostrar o caminho da vitória. Vá para Ele. O que nós cantamos aqui? Sempre há de existir um novo caminho preparado para mim. O que nós temos que fazer? Eu me rendo aos teus pés. A música é profética, irmão. Na medida que eu rendo aos pés de Jesus, eu sei que Ele prepara um novo caminho para mim. Na medida que eu me rendo, na medida que eu me lanço, na medida que eu me entrego, Ele prepara um novo caminho para mim. Aleluia. Vai para Hebreus 4, versículo 5. Deixa eu ver se é o 4, 5 mesmo. 4:15, perdão. Porque não temos um sacerdote, um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmão, tentação não é pecado, viu? Jesus foi tentado em tudo. Em tudo. Quando é tudo, irmão. Diga assim, tudo. Isso, até nisso que você pensou. Nisso daí também Ele foi tentado. É tudo. E Ele não pecou. Porque é possível viver uma vida íntegra e irrepreensível diante de Deus. É só confiar nele e se entregar. Por isso chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo. Olha aí, Ele sabe o que você está passando, por isso chega com confiança diante dEle, porque Ele vai te ajudar em tempo oportuno. A tua vitória está por vir. Tem muita coisa para eu falar, mas eu não vou falar mais. Se levante. A sua vitória está por vir. Creia. Ele vai te ajudar em tempo oportuno. Não desfaleça na fé. Eu queria que o Ministério de Louvor tivesse apostos aqui. Nós vamos cantar um cântico. E eu quero que nesse momento você se lance aos pés do Senhor. Como diz essa palavra. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu queria que nesse momento, eu sei que todos nós, irmãos, se dermos oportunidade para cada um de vocês, cada um tem uma luta pior que a do outro. Você está achando que o teu problema é grande? É só conversar com o irmão do seu lado. Você vai perceber que o teu problema não é tão grande quanto o dele. Às vezes nós achamos que os nossos problemas são os maiores, né? Não tem ninguém que está sofrendo mais que a gente. É ou não é? Mas não é assim, irmão. Quer ver? Eu vou ler uma palavra para vocês. Não precisa abrir não.
Vou te provar. 1 Coríntios 10, 12. Diz assim, ó. Não sobreveio, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais. Está vendo aí? Essa luta que você está passando, essa crise, essa tribulação, ela é sua. Se ela é tão grande, é porque Deus quer te colocar num nível maior e te dar mais poder. Então, ao invés de você olhar para a situação, para a circunstância e ver o tamanho dela e murmurar, você começa a olhar para o tamanho do seu Deus e agradecer, porque se Ele confiou essa tribulação na sua vida, é porque você tem poder para passar por ela. Se Ele confiou isso na sua vida e é tão grande, é porque Ele viu que você é poderoso, que você pode suportar, e que com Ele, você vai vencer todos os obstáculos. Quantos querem vencer? Fala para o teu irmão, para que você possa alcançar a vitória, você precisa vencer todos os obstáculos na sua vida. Precisamos vencer todos os processos, para que possamos obter vitória. Precisamos vencer todas as pressões. Jesus só alcançou a coroa de glória, e só está assentado à destra de Deus, porque Ele suportou a morte de cruz, e Ele foi até o fim. No Getsemane, horas que antecediam a sua morte, Ele ora ao Pai, e pede para que o Pai afastasse dele o cálice, porque Ele sabia o que estava por vir. Mas esse era o último processo do Pai para Ele, a cruz, a humilhação. E o pior de tudo é que aos olhos do mundo Ele era tido como um derrotado. De repente, irmão, essa luta, essa crise, você está pensando que aos olhos do mundo as pessoas vão olhar para você e vão ter você como um derrotado, mas é o processo de Deus para a sua vida. Vença, 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 que uma coroa de glória está preparado para você. Esse Paulo que nós lemos, irmão, que até da vida se desesperou, não tinha mais esperança, ele diz em Timóteo: combati o bom combate, guardei a fé, agora a coroa que eu tanto ansiava está me aguardando, o prêmio, a vitória, a recompensa de eu ter combatido o bom combate. Eu quero que você, se você quiser vir à frente, se você quiser continuar aí mesmo, mas que nesse momento você se lance aos pés da cruz, você se lance aos pés de Jesus. Para de tentar, meu irmão, por você mesmo resolver as coisas. Se lance, porque Ele é poderoso para te guardar e te fazer vencer. Diminui as luzes para nós, Maurílio. Se lance, meu irmão. Quero convidar você, tem passado por muita luta. Essa palavra é para liberar fé na sua vida. Essa palavra é para te fazer avançar. Creia, Deus é poderoso para te guardar até o fim. Se entregue, se renda.
Deus está me dando uma direção. Se você está com alguma enfermidade, eu quero convidar você a vir à frente. De repente alguma enfermidade física, emocional, quero convidar você a vir à frente. Irmãos, eu vou passar para o profeta da igreja. Tudo que ele falar, Deus vai endossar. O Espírito de Deus falou comigo agora. Creia na palavra do profeta. Creia, porque o Deus é com o profeta. Creia como se fosse a palavra de Deus. Você vai sair daqui nessa noite curado. Não sou eu que estou falando, eu estou falando pelo Espírito. Eu sei do que eu estou falando e eu tenho muito temor de falar isso. O profeta vai orar e você vai crer de todo o teu coração. Amém? Glória a Deus. O Senhor nesta noite, Ele vai curar todas as feridas, toda dor que você teve, toda traição que você teve. Crê no Senhor que está aqui. Esta noite é uma noite de restituição. É uma noite em que Deus está trazendo de volta aquilo que você perdeu, aquilo que tomaram da sua vida. Esta é a noite onde o Senhor vai colocar ali o remédio para tirar a dor do teu coração que você não consegue tirar. E que o Senhor possa ter lugar no teu coração. O Senhor te trouxe aqui nesta noite, porque um propósito Ele tem com você. E Ele quer te restaurar em todos os campos da sua vida. Rabastere ande canta, labassuri canta, anglominastere ande canta. Pai, passa o teu bálsamo em cada coração, Senhor. Restaura os teus filhos que creem no Senhor, papai. Que o teu Espírito possa tocar agora na alma e tirar toda angústia, tirar toda dor, tirar, meu Deus, de cada coração, Senhor, que está na esperança de receber do Senhor. Meu Deus, tirar toda a agonia que vem corroendo a vida. Tirar, meu Deus, de cada coração, Senhor, a desesperança e ser plantado nela a esperança do Senhor, porque ainda há esperança naquele que tem o Senhor. E eu quero nesta noite, estenda as suas mãos que eu quero profetizar na sua vida. Abra as suas mãos aí, se você crê. Abra as suas mãos que eu vou lançar uma palavra agora sobre a sua vida, porque Deus está aqui e não terminará esse mês sem com que o milagre entre na sua casa e transforme não só a sua vida, mas as vidas daqueles que estão passando por lutas e que estão ao seu lado. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. E que a glória do Senhor possa ser estabelecida. E eu, em nome de Jesus, profetizo que a glória de Deus vai hoje para a sua casa, com a sua vida,
em nome de Jesus, amém. Pai, obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, momento ímpar em nossas vidas, momento diferente, Senhor. Meu Deus, ainda que o nosso barco despedace, ainda que o navio venha, Senhor, afundar a todos, a nossa vida será mantida, como o Senhor manteve a vida e a vida daqueles que estavam com Paulo, em vitória, restaurados e com autoridades. Seja assim o teu povo aqui, papai, que a glória do Senhor manifeste, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu não sei se entrou na sua vida a palavra de Deus ministrada, mas se entrou, tome posse, porque você pode estar no fundo do poço, mas existe uma mão que te toma e te traz de volta ao nível em que Deus estabeleceu para a sua vida, ao nível em que Deus programou para a sua vida. Deus não quer que você viva uma vida de angústia, e Ele nos deu uma vida de vitória, mas vença em todas as etapas da sua vida, seja um vencedor. Que o grande amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a paz do nosso Rei, Senhor Jesus, Salvador e o conquistador do reino, e que a doce esperança do Espírito Santo de Deus que está conosco, hoje, eternamente, será também. Quero abençoá-los, em nome de Jesus, amém. Abençoar o seu dia, a sua semana, o seu dinheiro, o seu trabalho, a sua saúde, para que tudo seja bem e a glória de Deus manifeste na tua casa, em nome de Jesus. E a igreja concorda dizendo amém.